Agora, essa primeira apresentação, ela vai ser feita pelo colega Maurício Querubim, ele em conjunto com o professor Carlos Serri, que está ali atrás. Eles vão apresentar os resultados de um projeto de remoção de palha que eles vêm desenvolvendo lá em Piracicaba, em conjunto com a Raizen e o BNDES. Maurício, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer ao João e aos colegas do CTBE pela oportunidade de nós estarmos aqui hoje apresentando alguns dos nossos resultados. Na Exalc, no Sena, nós temos um projeto que nós denominamos de Cispalha, mas é um projeto amplo também, é basicamente um espelho do que o pessoal aqui do CTBE tem conduzido com o Sucre, só que focado mais na parte agronômica, agrícola, né? Enquanto que o Sucre é mais abrangente, obviamente. Então, o projeto ele basicamente começou em 2014, ainda não oficial, em 2015 começou oficialmente. É um projeto em parceria, então, nós, enquanto Exalc e Sena, com o BNDES financiando e com a Raizen, também participando do financiamento do projeto. E várias outras empresas e agências que estão nos ajudando a gerir o recurso. Muito bem. Eu vou passar rápido essa primeira parte, que eu acho que a motivação da remoção de palha, todo mundo aqui já pôde acompanhar com as primeiras apresentações, e vou direto ao nosso objetivo e alguns flashes de resultados, que, como é um projeto bastante amplo, então, para não ficar me detendo muito na introdução aqui. Qual que era o objetivo, pessoal? Basicamente o objetivo de um resumo da maioria dos trabalhos aí que estão sendo apresentados e irão ser apresentados ao longo do dia. Tentar interpretar, analisar qual o impacto da remoção no sistema solo, planta e atmosfera. Então essa foi a ideia, bastante ambiciosa, mas estamos fazendo uma série de atividades, então, para tentar entender um pouco essa engrenagem, qual o efeito da palha aí nesse contexto de solo, planta e atmosfera. Muito bem. Então, dentro dessa nossa região aqui Centro-Sul, nosso projeto foi executado em 9 locais, basicamente 3 anos de projeto vigente. Destacamos aqui as áreas onde foram feitas, experimentos, diferentes tipos de experimentos. Então, alguns de decomposição, alguns de avaliação de produtividade, questão de solo. Então, foi distribuído aqui dentro de São Paulo, e uma área em Goiás, outra em Mato Grosso do Sul e uma no Paraná. Qual que foi a lógica dos experimentos, pessoal? Ou de forma contrária do que vem sendo apresentado até então, a questão de padronizar uma quantidade de palha, nós optamos naquele momento lá atrás por padronizar de acordo com a produtividade da lavoura. Então, em cada local, diferentes quantidades de palha foram deixadas sobre o solo. E representou, então, uma quantidade de palha aqui, que nós definimos por porcentagem. Partindo de um cenário onde toda a palha ficava no solo, até um cenário onde toda a palha foi removida do solo. Então, basicamente, em todos os locais, nós tínhamos esse tipo de situação para avaliar. E, obviamente, então, como eu já falei, variava, né? Enquanto que num local poderia ser 15 toneladas aqui, em outro lugar 12 ou 14 e assim por diante. Bom, uma outra característica peculiar dos nossos experimentos foi que foi avaliado no campo em grandes parcelas. Então, para montar o experimento já foi um desafio, e nós, então, fizemos todo aquele processo de tentar entender quanto estava produzindo de palha em cada local, e testamos uma rota de recolhimento de palha diretamente com a colhedora. Então, não tinha aquele enfardamento e aquele processo posterior à colheita, mas sim levar a quantidade de palha
conjuntamente com o como. E para isso, então, não vou me deter nessa metodologia que foi feita, mas foi publicado um trabalho aí que está disponível de como foi regulado, basicamente, os extratores da colhedora para remover diferentes quantidades de palha no campo. A questão de metodologia, como foi coletado todos esses dados, também não vou gastar tempo da nossa apresentação aqui, mas basicamente nós trabalhamos nesses 4 compartimentos, que é solo, palha, planta e gases, né? Gases do efeito estufa. Em termos de palha, avaliamos basicamente a decomposição de palha. Isso foi avaliado, então, em 1 ou 2 anos, dependendo do experimento, em vários locais, avaliando no tempo. Com relação a solo, pessoal, fizemos uma série de avaliações. Parte química, física, biológica, temperatura, enfim. Fizemos uma varredura do máximo que nós conseguimos. Parte de planta, avaliamos em algumas áreas sistema radicular e em outras conseguimos avaliar então dinâmica de crescimento, acúmulo de biomassa e produtividade da cultura. A parte de gases foi avaliado em experimentos, em diferentes tipos de experimento, tanto em microcosmos, como no campo e até chegando à situação de câmeras automáticas de coleta de dados. Eu vou mostrar alguns flashes de resultados depois. Bom, eu acho que o foco da apresentação aqui é muito mais relacionado com os resultados, né? Então, avaliamos aqui esses 4 compartimentos e eu vou trazer algumas mensagens dos resultados com base em alguns artigos que nós estamos publicando nos últimos tempos. Por exemplo, começamos com obviamente, acho que o Sucre começou assim também, com uma grande revisão bibliográfica. O que nós sabemos e para onde nós avançaremos no projeto. Então, nós também fizemos o nosso papel, nosso dever de casa, fizemos uma revisão, publicamos esse ano, embora começamos há um tempo atrás, para entender qual era o efeito dessa remoção de resíduos, tanto no solo quanto na planta. Muito bem. E o resultado, bem genérico, nos mostra uma série de informações que, ao longo do tempo, o projeto vem confirmando ou não. Acho que o Sucre também vem nesse sentido, né? Confirmando ou não o que vocês levantaram na revisão bibliográfica. Então, vejam, as linhas verdes, a linha verde, desculpa, sem remoção, amarela com remoção moderada e vermelha com remoção total. O que nós observamos? Coisas que já hoje parece mais intuitivo, né? Mas quando você começa um projeto, não é tão intuitivo assim. Ter certeza que as coisas vão acontecer. Então, obviamente, deixar a palha favorece o controle de erosão, regulação térmica, água, manutenção de água, ciclagem de nutrientes. Estamos falando em estoque de carbono maior, atividade biológica maior. Por outro lado, tem aquelas questões que naquele momento você falava muito em pragas, né? Deixar a palha é um problema com pragas. Então, a revisão mostrou isso com os poucos trabalhos que se tinha na época. E a questão da emissão de gases também, que a manutenção da palha poderia estar aumentando a emissão de gases. Com relação à produtividade, basicamente não se observou muita resposta assim, confirmando ou não o efeito da palha em termos de produtividade de cana naquele momento. Então esse foi o nosso ponto inicial. Conhecer o que se tinha na literatura para nos ajudar a interpretar os nossos resultados. Em termos de palha, nós fizemos uma série de trabalhos, alguns já estão publicados, outros estão tramitando aí nas revistas, basicamente tentando elucidar o processo de decomposição da palha de cana-de-açúcar. Muito bem. O flash que eu trago aqui de resultado. Acho que esse gráfico, quem trabalha com decomposição, é o mais clássico, né?
que é basicamente isso. A cana-de-açúcar, como qualquer resíduo, ela tem uma taxa de decomposição. Aqui é o tempo, né? E aqui é a quantidade de material. Então vamos pensar aqui que saímos de 12 toneladas, ela tem uma taxa no início muito maior e depois ela vai estabilizando com o tempo. Então isso é algo quantitativo clássico, né? O que os nossos resultados mostram que quando se deixa maior quantidade de palha no campo, a tendência é que a taxa de decomposição aumente um pouco, comparado com taxas com quantidade de palha menor. Muito bem. Em termos qualitativos, uma coisa é a quantidade de palha, de resíduo. Outra coisa é como que é a qualidade desse resíduo. Esse também é um gráfico bastante clássico aí nos resultados. Basicamente, no início, você tem uma quantidade... aqui eu dividi celulose, hemicelulose e lignina, que são os 3 principais componentes da palha. Veja que celulose e hemicelulose vão reduzindo no tempo. Então, aqui é no tempo 0 e aqui depois de 10 meses, esse exemplo. Então, celulose reduziu, hemicelulose reduziu, enquanto que lignina tende a aumentar um pouco no tempo. Proporcionalmente, né? Obviamente não se cria lignina na palha. Proporcionalmente. Na palha, no final do estágio, por isso que decompõe menos. Vai restando só um material mais recalcitrante, mais difícil de decompor. Então, essa é a lógica que todos os nossos trabalhos têm convergido para isso em termos de decomposição da palha. Então, mais rápida no início e depois de um tempo, até porque há um fechamento da linha da cana, e isso também já uniformiza, então, o microclima da área, né? E isso, então, reduz a taxa de decomposição. E um outro gráfico, apenas para ilustrar, é que diferentes locais, diferentes anos, a taxa varia. A taxa de decomposição, depois de um tempo, ela varia. Então, por isso da importância de projetos como nosso, como o Sucre, que avalia em diferentes regiões. Porque, obviamente, decomposição é extremamente ligada com condições climáticas. Então, esses resultados mostram isso. E de um ano para o outro também varia. Uma coisa é depositar a palha sobre o solo depois da reforma. Então, na cana-planta, colheita da cana-planta. Outra coisa é deposição da palha nas próximas soqueiras. Palha sobre palha, né? Porque tem um remanescente da palha antiga. Então, isso modifica completamente a dinâmica. E nós estamos vendo aqui, num segundo ano, muito mais intensa a taxa de decomposição. A decomposição ela implica em várias coisas. Uma é carbono. O Ricardo muito bem nos fez a apresentação hoje. Outra coisa é nutrientes. Então, acho que no final, nas próximas, vai ter as apresentações de nutrientes. Antecipar um pouquinho. Aqui eu trouxe uma figura só para tentar ilustrar para vocês a importância da palha em termos de reciclagem de nutriente. Muita gente não se atenta a isso. Quanto que a palha é importante em termos de nutrientes, estoque de nutrientes na palha. Que se você levar ela embora, você está levando esse nutriente junto. Então, tem alguns dados aqui de NPK e outros macros secundários. A quantidade média potencial de nutriente por parte da planta. Então, veja, em termos potenciais aqui, 1 hectare médio com 12 toneladas de palha, nós estamos falando em remover, se nós removêssemos toda a palha, em torno de 40 quilos de nitrogênio, e mais uns da parte das folhas mais verdes, e uns 25 das folhas mais baixeiras, somada aos 30 do colmo. Isso em fósforo, em potássio ainda mais, 80, 100 quilos de potássio nós estamos levando embora com a palha. Uma média geral aqui, pessoal, em torno de 70 quilos de N, 17, 20 quilos de P2O5, fósforo, e em torno de 120 quilos de K2O. Essa quantidade, pessoal, é óbvio que o nitrogênio não está todo disponível, fósforo também, a planta não vai absorver todo o fósforo e tudo isso, mas é a quantidade potencial
que se nós levássemos aquela palha embora, nós estaríamos deixando de ter a oportunidade de a planta aproveitar aquele nutriente que está na palha na forma orgânica. Então, temos que prestar atenção nisso, na reposição de nutrientes, quando se fala em remoção de palha de cana-de-açúcar. Estamos trabalhando num artigo aqui para dar a noção dessa magnitude desses impactos. A questão de solo, passando alguns flashes, tem esse artigo publicado aqui, com um pouco dos efeitos no solo. Carbono. Basicamente vimos a mesma coisa que o Ricardo apresentou. Os efeitos predominantemente na camada bem superficial. Aqui separamos ainda 0,5 centímetros. Pensa que aqui é sempre remoção, né? Então, 0 palha, 100% palha, ou 0 remoção e 100% remoção. Onde tem palha, o estoque é maior e assim por diante, vai reduzindo com o tempo. Especialmente os resultados foram mais significativos em solos argilosos, né? Solos arenosos, veja, a régua é outra e os resultados não deram significativos. Em termos de resistência à penetração, parte um pouco mais física, eu trouxe um flash de cada coisa. Também percebemos o impacto da palha na remoção, o impacto da palha na resistência à penetração, onde, quando deixa-se a palha, há uma tendência de reduzir a resistência. Quando se remove a palha, há uma tendência de deixar o solo então mais suscetível à compactação. Já foi demonstrado dados que nós trabalhamos em conjunto aqui também. Então, a importância da palha aqui em deixar o solo menos suscetível à compactação. Hoje, que é a principal causa, ou uma das principais preocupações do setor é compactação, então nós estamos falando de algo importante aqui. E, novamente, resultados mais interessantes foram em solos argilosos, ou textura média. Temperatura, também um flash aqui. Óbvio que o solo atua como a palha atua como um regulador de temperatura. Só que quando tu faz uma medição no tempo, o que nós percebemos? Que apesar, aqui a linha vermelha é sem palha, a linha azul é com palha. Óbvio que a linha vermelha sempre está mais quente, mas os valores são muito pequenos. Agora, a amplitude térmica, que é importante. Onde tem palha, reduz a amplitude térmica. Isso é bom para os organismos do solo, para as plantas, para todos os processos biológicos do solo, é manter um equilíbrio de temperatura. E a palha nos ajuda com isso. Aqui está o gráfico de amplitude térmica. Veja, estamos falando que onde você retira a palha pode chegar a uma amplitude de 9 graus, da mínima com a máxima. Isso é importante. Biomassa microbiana. Também vemos, especialmente no segundo ano de avaliação, conforme deixa a palha, quanto maior o teor de palha, a quantidade de palha, maior o teor de biomassa microbiana. Então, a atividade biológica do solo sendo incrementada em função da palha. Quando falamos em planta, rapidamente também, sumarizamos alguns dos resultados nesse artigo aqui do Dr. Isaías, que está na plateia aqui. Qual o efeito da remoção de palha no crescimento e na produtividade de planta? Muito bem. Também hoje parece óbvio que a palha pode influenciar o processo de brotação ou de perfilhamento. No início não se tinha esse conhecimento ainda. Aqui está bem amplo aqui, mas a ideia é o seguinte: no início do ciclo, você deixar a palha no campo pode, em algumas regiões mais frias, como a região de Piracicaba, até aqui em Campinas, afetar um pouco o processo de brotamento da cana. No entanto, o que eu gostaria de chamar a atenção é que, conforme avança esse crescimento aqui, e a cana, como vocês bem sabem, tem um crescimento que segue uma sigmoide aqui, nos primeiros 150 dias aqui cresce pouco, né, 20%, depois tem uma fase de amplo crescimento e chega a uma fase de pleno crescimento. O que acontece no final aqui, pessoal? O que nós percebemos
é que, no final, a remoção de palha, nos nossos experimentos de curto prazo, que são 2 anos de campo, não mostrou um efeito tão pronunciado em produtividade. Então, verificamos efeitos em vários atributos do solo, toda a importância que nós já sabemos, mas em produtividade não foram muito significativos os resultados. Apesar de que, em alguns casos, em algumas áreas, dependendo da época de colheita, por exemplo, época úmida aqui, verificamos um pequeno aumento de produtividade com doses intermediárias ou quantidades intermediárias de palha. Que no nosso caso, nos nossos experimentos, estão aqui com 7, 8 toneladas, 9, dependendo do lugar. Então, fazendo um sumário aí das nossas informações, é que no curto prazo, pessoal, nossos dados de vários experimentos aí mostraram que a palha não foi tão significativa, o efeito da palha não foi tão significativo em produtividade da cana. Obviamente, com o tempo, a tendência é que esses efeitos sejam mais pronunciados. Questão de raiz, só para não passar em branco aqui, trouxe um slide mostrando, primeiro, o impacto da posição, onde você faz a avaliação. Então, linhas duplas aqui não tem tráfego, aqui as linhas de tráfego. Aonde tem tráfego, obviamente, o crescimento radicular foi menor de onde não tem tráfego. Isso é refletido também nas condições físicas do solo. Aonde não tem tráfego, que aqui chamamos aqui na linha, resistências muito baixas, enquanto que na zona de tráfego, refletindo esse menor crescimento radicular, está aqui valores de resistência à penetração muito mais alto. Então, compacto o solo, obviamente, você tem uma condição física menos favorável ao crescimento radicular. E aqui na zona de tráfego, então, a palha mostrando o seu efeito. Quanto maior a quantidade de palha deixada na área, quanto maior a quantidade de palha deixada na área, menor a resistência à penetração. Novamente, só confirma aqueles dados anteriores que a palha atua como um amortecedor, né, e evita a transmissão de carga, então, no perfil e a compactação do solo. Rapidamente, sei que o meu tempo está estourando. Tentamos aqui fazer alguns primeiros cenários aí de integrar alguns dados de planta e solo. Por exemplo, tem uma das iniciativas foi usar uma ferramenta de qualidade do solo para calcular índices de qualidade do solo e depois correlacionar com planta. O que nós observamos? Que quando você deixa menos palha, ou você remove mais, há uma tendência de reduzir o índice de qualidade do solo. Ou seja, a qualidade do solo como um todo, não vem ao caso explicar aqui como foi calculado tudo isso, mas ela tende a reduzir. E isso está relacionado, então, com a questão da palha e com a questão da produtividade. Basicamente, o que nós observamos entre atributos químicos, físicos e biológicos, a produtividade da cana está mais relacionada com atributos físicos. Então, quando você retira a palha e você deixa o solo mais suscetível à compactação, isso então pode refletir em termos de produtividade do canavial. Esse foi um resumo do resumo aí, dessa parte de qualidade e crescimento de plantas. Um outro trabalho que saiu agora recentemente, buscamos entender de forma espacializada qual era a relação do solo com a produtividade, agora usando já a estatística. O que nós percebemos? A partir dos dados de solo, nós tentamos predizer a produtividade da cana. Nos nossos experimentos que tinham quantidade de palha diferente. O que nós observamos, e foi interessante, é que quando nós utilizamos dados de uma camada maior, 0,20, nos permitiu uma melhor correlação com os dados de produtividade.
Quando nós utilizamos dados só de uma camada bem superficial, que é onde a palha parece que deu os maiores efeitos, não conseguimos correlacionar com produtividade, que está aqui, que é esse último mapa, é a produtividade real. E aqui são mapas preditos, com base em variáveis de solo. Então, nos dá um alerta que todas aquelas variações que observamos na camada superficial nem sempre vão refletir no curto prazo em produtividade. Isso nos ajuda a explicar aqueles efeitos que nós não observamos em produtividade num primeiro momento. Precisamos avaliar um perfil de solo um pouco maior para ver essas inferências na produtividade. Também utilizamos algumas imagens de satélite, alguns índices como o NDVI, para tentar predizer a produtividade da cana. Foram eficientes. Além do NDVI, nós optamos por incluir teores de nutrientes na folha. E pode-se observar aqui nas equações, óbvio que está um pouco complexo aqui, mas que basicamente nitrogênio e fósforo na folha, mais aquele índice de vegetação, o NDVI, nos permitem predizer a produtividade de cana com uma certa acurácia. Aqui os os valores de R ao quadrado, em torno de 88%, 89%. Um valor bom, né? Para predizer produtividade de cana em áreas com remoção de palha. São algumas das iniciativas desse projeto, que também tem vários braços que nós estamos tentando cobrir aí nesse final do projeto. Quanto aos gases, tem um trabalho publicado recentemente pela Ana Luísa. O que nós observamos? Quanto maior a quantidade de palha, maior a emissão de CO2, menor a emissão ou teve um consumo, né, de metano, e um pouquinho maior a emissão de N2O. Vejam, nos 3 gráficos mostra um platô aqui. Então, poderíamos dizer, puxa, remover a palha é benéfico em termos de gases de efeito estufa, porque está emitindo menos. Entretanto, não está entrando nada no solo, né, de carbono. Então, tem que ter um cuidado quando se fala em gases isolados. Aqui, simplesmente, um balanço bem simples nos mostrou que, mesmo emitindo menos, como não está entrando nada via palha, você está tendo um balanço negativo. Com 0, com 3 toneladas de palha, tem um balanço negativo, e a partir de 6 aí a mais, você começa a ter um balanço de carbono positivo no solo. Por quê? Porque está entrando via palha. Está perdendo mais, mas está entrando mais. Então, essa foi a lógica de fazer esse pequeno balanço, para não deixar esses dados assim com uma falsa impressão, que seria bom remover a palha porque emite menos. Depende, né? Depende de quanto você está deixando de aportar em termos de carbono no solo. E para fechar, então, para fechar mesmo, né? Rapaz, como é que vamos voltar aqui? Ajeite para nós. Bom, para finalizar, qual que era a ideia do nosso projeto? O que nós aprendemos até agora? Vou falar na ordem aqui que o anterior. Isso aí. O que nós aprendemos até agora com esses 2, 3 anos de projeto aí no campo? Primeiro, que mesmo tendo uma redução aí nas emissões de gases, aquilo que eu apresentei por último, o balanço de carbono é negativo quando você remove toda a palha. Então é um ponto-chave. Se estamos querendo aumentar estoque de carbono no solo, que nossos solos são pobres e tudo aquilo, não podemos pensar em remover toda a palha. Segundo, a remoção de palha total, ela afeta várias propriedades do solo. Então mostrei algumas muito rapidamente aqui, o pessoal do Sucre também tem mostrado isso. Mas no nosso caso, como era curto prazo, especialmente concentrada na camada superficial do solo. E em produtividade, por enquanto, no curto prazo, poucos efeitos. Há um aumento de brotação quando você remove a palha, mas isso não reflete no final em produtividade,
que é o que interessa aí para a usina. E quando há esses efeitos, basicamente induzidos por efeito físico, ou alteração na qualidade física do solo. E se é que dá para tirar uma conclusão de tudo isso, nossa conclusão é que depende, né, como a resposta do agrônomo, depende de cada local, de cada situação, de cada solo, mas assim, a maioria dos dados convergem que remover tudo é muito ruim e deixar tudo talvez não é necessário, pensando que se pode aproveitar uma oportunidade de negócio. Então, está numa quantidade intermediária, que vai variar de solo para solo, e os nossos dados mostram aí uma faixa aí de 6 a 10 toneladas, mais ou menos. Alguns solos que não produzem nem isso, obviamente, não pode retirar palha. Aqueles que produzem mais podem começar a pensar em remover, especialmente se nós pensar em remoção via colheita, não em fardamento. É a minha opinião, pelo menos. O que nós estamos fazendo agora, na etapa final do projeto, é tentar sintetizar tudo isso num software. A ideia é criar um software onde você entre com seus dados da usina, de localização, de clima, de solo, e consigamos aí indicar uma quantidade de palha que pode ser removível ou não daquele solo. Então essa é a ideia final aqui, organizar esse banco de dados que já está organizado e transformar isso num software na sequência. Está bem avançado isso, mas ainda não está pronto. Obrigado, pessoal.